Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bom ter cada um de vocês aqui presente e podermos adorar ao nome do nosso Senhor juntos. Eu quero convidá-los nessa hora a abrirem suas Bíblias no Salmo 32. Nós leremos apenas o versículo 5. Salmo 32, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Esse é o momento do culto, então, que nós nos achegamos a Deus, confessando diante dele nossos pecados, e reconhecendo que, embora alcançados pela graça de Deus, ainda tropeçamos no nosso lidar diário, ainda tropeçamos e entristecemos o nome do Senhor. E essa oração, então, de confissão, onde nós nos colocamos diante do Senhor, confessando diante dele nossas transgressões, sabendo que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda a injustiça. Nós vamos estar orando, então, nesse primeiro momento, essa oração de confissão. Eu gostaria de convidar a irmã Deise que estivesse orando nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado saúde, emprego, e nós somos gratos, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem nos oferecido, por ser um Pai de amor, um Pai fiel, um Deus verdadeiro. Pai, mas nós reconhecemos o quanto somos falhos, Senhor, o quanto somos pecadores, Pai. Nós pecamos com palavras, nós pecamos com atitude, nós pecamos até mesmo, Pai, por aquelas coisas que a gente não faz, ó Deus. A gente deixa de ler a tua palavra, a gente deixa de fazer o bem, a gente deixa de fazer tantas coisas, Senhor, que deveríamos fazer, dever de cristão, Pai. Nós te pedimos perdão pelas coisas que não fizemos, ó Pai, e deveríamos fazer. E aquelas que fizemos, Senhor, que atrapalham a nossa comunhão contigo, Pai. Se alguma coisa fizemos que magoou o nosso irmão, alguma palavra dita, Senhor, alguma atitude, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nos limpa, nos purifica, Pai, porque somos falhos e precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia, Pai. E nessa noite, Pai, nos perdoa e recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Porque, embora nós somos falhos e pecadores, temos o desejo de Te servir, Pai. E que toda honra, toda glória seja dada a Ti. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Eu quero convidar aqueles que quiserem, puderem, a se colocarem de pé, para que a gente esteja adorando ao Senhor juntos. Esse Deus que nos abençoa e perdoa os nossos pecados. Ele enviou Cristo à terra para nos salvar e nos libertar. Deus enviou. Salvar.
tempo difícil, de incertezas, nós podemos ter essa alegria de saber que Cristo vive e a certeza que Ele estará guardando de cada um de nós. E diante disso, então, nós nos achegamos a Ele como oferta de amor e sacrifício, rendemos nossas vidas ao Senhor. Venha o Senhor, minha vida, oferecer.
nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, pedindo que o Senhor possa, Pai, ter recebido esses louvores entoados ao Teu nome. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, nesse momento do culto, no qual, Pai, ouviremos Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, possa trazer clareza da Tua palavra, Senhor, iluminação, Pai, que a gente possa sair daqui edificado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Fica conosco no decorrer desse culto, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os amados podem se sentar. Quero passar a palavra, então, ao pastor Eliseu. Como os irmãos sabem, o pastor Eliseu estará nos auxiliando nesse momento até a ordenação do pastor Billy. É mais fácil de falar Billy que marido, né? Vou patentear esse nome aqui. Eu agradeço ao irmão Eliseu pela disponibilidade e podemos ajudar nesse momento. Quero passar a palavra a ele, então, que Deus possa te abençoar, meu irmão. Graças a Deus, amada Igreja Presbiteriana de Areias de Baixo, essa igreja que soa muito bem no nosso presbitério de Florianópolis, pois com tanta garra, determinação e ânimo, a igreja tem cumprido o seu papel e chegando às suas fases com vitórias, e aqui um tempo, ainda que por algum tempo, mas também feito com tamanha dedicação e esforço dos irmãos. Uma época em que, lá na Calheira, uma congregação, algumas vezes lá estive, e estando aqui a gente nota o grande avanço que Deus fez com que acontecesse com a atuação dos amados irmãos. A nossa saudação, portanto, a essa amada Igreja Presbiteriana de Areias de Baixo. Aqui estamos como pastor da igreja por um período breve, acredito que uns 3 meses talvez, mas entendo que será um tempo suficiente para estreitarmos laços que já vem acontecendo, pois o pastor Alcântara foi como uma ponte para a nossa aproximação da localidade, e com que simpatia nós temos nos encontrado algumas vezes. Temos essa amada igreja com muita acolhedora. Depois do tempo do pastor Rodrigo, não foi também de menor importância, porque algumas vezes aqui estivemos em ocasiões assim, muito marcantes. Coube a mim, inclusive, estar aqui no dia da organização da igreja, a Igreja Areias de Baixo. Então há uma história aí de convivência juntamente. O meu tempo, que creio venha a ser curto entre os irmãos, porém necessário, e não será o pastorado do reverendo Eliseu de algum tempo pequeno ainda, mas um pastorado, o pastor Eliseu com os irmãos, porque na verdade é um somatório de participação. Eu quero agradecer o companheirismo dos presbíteros com que nos acolheu nesta noite, e ali estando reunido em conselho, em que tomamos pé da fase da igreja, o seu andamento, o prosseguimento, deliberações que já aconteceram, algumas que vão surgir, e muito boa a reunião do conselho, porque afinamos propósitos, ainda que para um período bem curto, e que Deus assim nos abençoe. Marildo e Pâmela são pessoas muito especiais, que Deus
colocou entre os irmãos. E eles se sentem também muito abençoados com a colaboração dos irmãos. Deus faz coisas maravilhosas. Chama uma pessoa e coloca nela a conversão. E a partir daí, há um avanço em tantas realizações. E sabemos que o Marildo também, além de várias superações, o quanto fez um curso que exigiu muita concentração e determinação, um curso à distância, mas que pôde apresentar ao presbitério uma grande caminhada, uma grande realização, porque o presbitério veio se sentir seguro para também deliberar alguns passos sobre a licenciatura como estágio para o pastorado, e também a ordenação ao pastor, que está a caminho para um momento bem breve. Então, nosso apreço ao Marildo, e Pamela muito juntinha dele naturalmente, né? E aí, formando com os filhos essa equipe de vidas dedicadas ao Senhor Jesus, uma família, portanto, pronta para trabalhar com os irmãos, tocando a obra do Senhor. Meu apreço pela Jéssica e pelo Murilo, né? Esses instrumentistas que, além de trabalhar assim com dedicação a Deus, com algo que tem a ver com o culto que oferece a Deus, mas também com uma atividade carinhosa para o começo, porque nós aqui chegamos e nos deparamos com um ambiente assim tão agradável, como que os irmãos conduzem. Então é como que vocês fazem parte da mensagem, fazendo parte de um momento tão importante do culto, um somatório. Nosso apreço, a nossa gratidão pelo empenho de vocês. Continue, porque vale a pena, quanto antes, trabalhar pelo Senhor Jesus. E nós desejamos que a grande paz do Senhor Jesus venha a ser muito constante na vida dos irmãos e das irmãs. Numa época em que se procura passar tantas preocupações para o Brasil inteiro, eu acredito que são muito mais bênçãos que os irmãos têm recebido. A vida não parou, o alimento está em casa, os recursos suficientes estão acontecendo, a fé em Jesus continua. Eu acredito que muitas vitórias têm ocorrido e que a gente não pode dispensar essas lembranças e deixar que as tristezas tomem conta de nós. Afinal de contas, a própria paz de Jesus, ela funciona em toda e qualquer situação. No mundo tereis aflições, mas não tem de bom ânimo, eu venci. Então, que não se deixe abalar por essas notícias, muitas delas até mirabolantes, que atrapalham a serenidade, a paz interior, trazem preocupações, como é que vai ser, com medo. Olha, se Deus tem dado condições aos irmãos, até que é esse mesmo Deus que está com os irmãos. Mantenha-se na tranquilidade, na confiança em Deus. Tome os cuidados que precisam ser tomados, mas vamos vivendo, sabendo que maior do que tudo, do que todos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que se coloca à nossa disposição para nos abençoar, nos guardar e nos conduzir com paz interior. Então, Deus abençoe os irmãos, abençoe todos aqueles que não puderam vir, que Deus abençoe essa igreja, desde a mais pequena criança, a pessoa mais anciã, que a grande paz do Espírito Santo apazigue os corações, porque o Espírito Santo encaminha pessoas para Jesus. Esse Jesus que diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Gostaria de dizer aos irmãos que eu gosto de ser uma pessoa simples, bem simples. Então quero que os irmãos tenham alguém aqui, pastor sim, mas o pastor juntinho, o pastor aí que está no nível dos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos da igreja do Senhor Jesus, todos nós temos a mesma esperança da vida eterna. Todos nós estamos sendo conduzidos pelo mesmo Deus.
Temos o mesmo Cristo que salvou a mim, a você, a todos nós. Somos pessoas simples, porque é na simplicidade que se ouve mais, é na simplicidade que se aproxima mais, é na simplicidade que as pessoas se integram, se harmonizam, se reúnem. É na simplicidade que as pessoas se relacionam melhor. Ainda há pouco eu dizia no conselho da igreja local que a igreja é constituída de pessoas que se reúnem num lugar que é o templo, e que são pessoas que não estão interessadas em competir, porque quando se fala em competição, geralmente não chega a falar em alguém. Na verdade, a igreja, de modo geral, ela prioriza, ela prefere a participação, porque a participação agrega, a participação junta, a participação diz: eu também estou, eu também posso, eu também vou fazer, eu também, pode contar comigo também. Eu acho que a participação é maravilhosa. O quanto pessoas que em algum tempo, na época de Jesus, caminhavam para o lado da competição, e até achando: fulano não pode, nem as crianças podem aproximar de Jesus. E Jesus procurou mostrar que a participação é melhor, deixar vir as minhas crianças. A mulher pecadora, olha, perdoados são os seus pecados. O leproso, ser curado, o cego também. Então, a participação, ela abre possibilidades, e eu creio que essa visão que a igreja tem, ela é muito necessária nos nossos dias, da participação e não competição, porque no mundo aí fora há uma competição tremenda, e há alguns que dizem que há pessoas querendo puxar o tapete da outra, mas na igreja seja tudo glória a Deus, não é assim. Nós preferimos a participação. Que alegria poder ver os irmãos, estar com os irmãos aqui, para essa participação do culto a Deus, sim, mas também dessa comunhão, desse sorriso, desse acolhimento, dessa forma de alguém dizer: oh, você está aqui, você veio, que coisa boa, tornou melhor o ambiente, melhorou a sua presença, assim trazendo, incentiva mais ao nosso convívio, a participação maravilhosa, que cada pessoa possa dizer: oh Deus, eu quero estar sempre participando do que diz respeito a Ti, eu quero estar participando dos irmãos, quero ajudá-los, quero que eles contem comigo. E outros digam também: eu quero estar junto de outros, porque nessa participação que as coisas acontecem melhor, aos grandes avanços e às grandes vitórias. O texto bíblico para esta noite está em Hebreus, capítulo 11, dos versos 30 ao 40, inicialmente, depois capítulo 12, João 3, Hebreus 11, de 30 a 40. E nós vamos verificar aqui uma grande participação, a partir do verso 30, de Hebreus 11, dizendo assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Oremos, ó Deus, a tua palavra tão maravilhosa, erguida neste lugar, escolhido para ser um ambiente onde pessoas se congregam. Chego aqui com o coração derramado perante o Senhor, em devoção, também desejo ardente por tua palavra que fala de modo tão profundo a alma. Ó Deus, obrigado por esta palavra, que tu apliques, ó Deus, no nosso interior. Prepare-nos com o teu Espírito Santo para recebermos o que tens para nós nesta oportunidade, porque tu conheces todas as coisas, sabes o nosso interior, as nossas necessidades, aquilo que precisa ser trabalhado, tu conheces. Que teu Espírito Santo nos envolva de modo a fazer aquilo que precisa. Nós oramos já agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de caminhar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema da mensagem: os cristãos que prosseguem vitoriosos. Estamos no início de um novo ano e acredito que todos queremos prosseguir vitoriosos. Quem gostaria de derrota? Ninguém. Queremos continuar vitoriosos. E alguns passos, algumas necessidades, alguns atos, alguns procedimentos para que possamos prosseguir com vitórias. E uma delas é seguindo bons exemplos de vida. Seguindo bons exemplos de vida. Eu sou filho de um presbítero. Ele foi presbítero por mais de 60 anos. Ele viveu 96 anos e meio em Dom Francisco Vieira. Quantas vezes eles saíram para pregar e até subir no morro a pé para entregar a palavra de Deus. Lembro uma ocasião que ele chegou em casa doente e tinha um culto para realizar, e ele estava comentando como é que poderia fazer se ele não estava com condição de ir lá para realizar o culto. E eu falei para ele: eu vou. Ele olhou para mim: você vai? Eu falei: vou. Ele deveria ter uns 9 anos de idade. Eu fui, cheguei lá na casa, alguém falou: hoje não vai ter culto? Eu falei: vai. E o pregador? Sou eu. E tivemos um culto. Quantas vezes ele me colocou no quadro da bicicleta e me levou para a igreja?
Quantas vezes fomos em família caminhando para irmos ao templo? Muitas e muitas vezes. São histórias, são testemunhos. E acredito que alguém a essa altura deve estar se lembrando também de alguma pessoa que fora exemplo, que marcou a sua visão, a sua noção, de uma pessoa esforçada, exemplar, uma pessoa que não media esforços para seguir em frente e compartilhar a palavra de Deus, uma pessoa que desse testemunho. Eu acredito que os irmãos e as irmãs têm ideia de muita gente. Eu me recordo que pastorei uma igreja pela primeira vez, e lá chegava uma pessoa chamada Esther Menezes. Ela chegava no seu carro, não sei se era o mesmo, não me lembro mais o tipo do carro. Ela abria a porta, daquele carro saíam mais de 13 crianças. Naquela época não era proibido, e era uma festa. Teve um dia que ela comprou um carrinho melhor, me chamou a mim lá na rua: pastor, carrinho que eu comprei, faz uma oração, pastor. Eu falei: eu vou orar, porque esse carro vai ser usado realmente muito a serviço do Senhor Jesus, no serviço da igreja. E oramos, o carro nunca teve problema, e ela chegava com aquele carro montado. Mas quem que não se lembra de alguém? Há um nome chamado Enéas, da região, que o quanto ele andou por aí pregando o Evangelho soberanamente, e tantos outros. A história está distribuída por vários lugares na redondeza, testemunhos profundos. E vejam que o texto de hoje fala de testemunhas. Veja que o versículo 1 diz assim, versículo 1 de Hebreus 12: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Algumas pessoas, quando veem esse texto, grande número de testemunhas, pensam assim: são aquelas pessoas que ficam nos olhando para ver se a gente peca, se a gente erra. São essas pessoas que tomam conta da vida da gente. A gente tem que ter cuidado. Ao você, quando lê este texto, você verifica que está escrito assim: portanto, também. Portanto, quer dizer, de acordo com o que foi citado anteriormente, portanto. Aí fala: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, portanto, por causa disso. Mas por causa disso, por causa de quê? Portanto, por quê? Porque pela fé, verso 30, ruíram muralhas, pela fé a água meretriz não foi destruída. Portanto, porque, diz o verso 34, extinguiram violência do fogo. O verso 18, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. A história cristã está cheia de pessoas que foram presas, pessoas que foram mortas por causa do Evangelho. Verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Há quem diga que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, porque era um servidor de Deus, né? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos e por aí vai. Então, quando se lembra dessas testemunhas, dessa dedicação, dessa firmeza do Evangelho, portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, e aí então nós dizemos que a nossa vitória prossegue quando nós seguimos bons exemplos de vida. Certa vez alguém comentava sobre uma pessoa que esteve falando mal de uma certa igreja, e porque tiveram motivos, ou achavam que tiveram motivos para falar mal da igreja, ele também se afastou. E quando se procurou aonde essa pessoa passou a estar, o que ela fazia,
se verificou, que falou mal da igreja, mas não foi para um lugar melhor, nem vivendo de um modo mais dedicado. Falar mal da igreja, essa igreja constituída de pessoas salvas pelo Senhor Jesus. Pelo contrário, nós nos lembramos de que Deus considerou Davi como homem segundo o seu coração. E alguém até estranha essa afirmação, porque se lembra de que Davi aprontou, Davi errou, Davi pecou, Davi adulterou. E se fosse a depender das pessoas para classificarem Davi não teria essa consideração, segundo o coração de Deus. Mas como Deus é quem conhece as pessoas, passado, presente e futuro, depois se verificou que era exatamente aquele Davi, como todo ser humano, que tem suas falhas, mas porque tem o temor de Deus, a fé, foi capaz de reconhecer o seu pecado. Pequei contra ti, meus lábios são impuros, nasci na iniquidade, purifica-me, porque só assim ficarei limpo. As minhas transgressões são muitas, purifica-me delas, e torna dar-me a alegria da tua salvação. E o quanto essa forma de vida de Davi arrependido, buscando perdão, e que se restaurou pela mão de Deus, e é o responsável por tantos hinos do povo de Deus, como os salmos são quase todos hinos. Exatamente esse homem, segundo o coração de Deus, que Deus o restaurou. E temos então esses testemunhos. Quantas vezes nós lembramos de alguém também que tenha fracassado no meio do caminho, mas também de um outro período pode superar, vencer aquela dificuldade, aquele pecado, e a pessoa seguir em frente com um novo estilo de vida, mais dedicado ao Senhor Jesus ainda. E nós então seguimos vitoriosos, por nós seguimos os bons exemplos. E quantos parentes, amigos, nós temos exemplos maravilhosos de vida, que podemos seguir, porque eles viveram anos e anos, e nunca abriram mão da sua fé fervorosa no Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós seguimos vitoriosos os cristãos. Eles prosseguem vitoriosos quando seguem excluindo, podemos até dizer deletando, passando a borracha, desfazendo. Vitoriosos quando seguem o que embaraça a vitória. Por vezes nós vivemos entre uma alegria e uma tristeza. Vivemos entre um problema e a solução. Às vezes surge dentro da própria família alguma coisa que abala as estruturas emocionais. E se nós não tivermos cuidado naquele momento, nós tendemos a nos apegar àquela situação inquietante. Nos apegamos àquela situação inquietante. De repente vai se desmoronando a nossa questão de equilíbrio emocional. Ficamos pesarosos, nosso semblante cai, já não andamos tão erguidos, tão firmes nossos olhares, desanimados. Mas de repente nós nos lembramos de que, será que essas coisas que querem nos colocar para baixo, elas procedem de Deus? E quando então perguntamos isto, nós chegamos à conclusão: não são de Deus. Aquele que nos abala, aquele que quer nos causar tristeza, que quer nos fazer desanimados, desequilibrados, não
Deus. E a pessoa então diz assim: quer saber de uma coisa? Vou deletar, tirar do meu caminho, porque isto não faz parte da minha vitória. Os vitoriosos seguem excluindo o que embaraça a vitória. E diz aqui o verso de número 1 de Hebreus 12: desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso do pecado que tenazmente, de forma tão determinada, nos assedia. Deixar de lado, não valorizar, não deixar que tome conta do nosso interior aquilo que atrapalha prosseguirmos vitoriosos. Eu posso dizer que o mundo está cheio de coisas que, se não nos cuidarmos, coloca a pessoa para baixo, derrotada, e achar que não tem jeito. E perguntando essas coisas vêm de Deus? Não, então fique lá. Porque eu tenho minha vida segura em Cristo, pertenço ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador e Todo-Poderoso, aquele que levou Cristo a morrer na cruz por meus pecados. Então, o que não é de Deus, eu não quero saber. Porque eu não quero caminhar como um derrotado, quero caminhar como alguém que vence. E a Bíblia diz: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, quando surgirem aquelas coisas querendo me colocar para baixo, não entrem nesse jogo sujo. Considerem que essas coisas não vêm de Deus. Pode estar dentro da sua própria casa. Fica firme, anime-se, apegue-se a Deus, exercita mais a fé, siga vitorioso. Não deixe que essas coisas tomem conta da sua vida, do seu coração, da paz que Cristo colocou dentro do seu interior, para viver tranquilo, confiante de que todas as providências para a sua vitória já foram declaradas, determinadas como promessas da parte de Deus. Naquela época, os cristãos passavam por muito sufoco. E alguém disse, como está aqui em Hebreus: desembaraçem daquelas coisas que atrapalham, desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente os assedia. Desembaraçam. A igreja de Areia de Baixo está no meio de uma população enorme. É provável que haja muitas complicações também com muita gente. Mas essa igreja haverá de prosseguir de modo muito vitorioso, porque não vai se dobrar aos embaraços, vai se dobrar e ficar firme com aquilo que realmente advém de Deus, que não é de Deus. Chega para lá, não chega para lá, desembaraça. Aqui diz despojar, quer dizer lançar fora, retirar aquele vestimento, né? Desembaraçando tem a ver com, esse desembaraçar tem a ver com despojar, quer dizer, tira fora aquilo, não deixa vestir na sua vida essas coisas. E nós queremos dizer então que os cristãos que prosseguem vitoriosos, eles seguem excluindo o que embaraça a vitória. Vitória ser um bom marido, vitória ser uma boa esposa, vitória ser um bom filho, uma boa filha. Vitória ser alguém perseverante na fé, seguir a Jesus em todo qualquer tempo, em toda qualquer situação. Vitória, vitória de nós. Finalmente, os cristãos que prosseguem vitoriosos, eles seguem focados na proposta do viver cristão. Focados. Se a pessoa vai correr, ficar analisando só a distância, já começa a não focar na sua possibilidade, na sua proposta. Porque a proposta é correr. Se começa a olhar a distância, o tempo, vai chover, não vai, quem está olhando para mim, não sei o quê, a pessoa sai por fora.
precisa manter o foco, porque a pessoa então vai naquela direção firme. Então diz aqui o verso 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí explica que proposta é essa: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo uso do caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Foco. Foco naquilo que tem a ver com propósito. Qual a proposta de Deus para a minha vida? Qual a proposta de Deus para a sua vida? Eu acredito que a gente analisa isso. Qual o sonho de Deus? Qual o propósito de Deus? Qual a proposta de Deus? Primeiro é a salvação por meio de Jesus, a proposta de Deus. Mas também a proposta de Deus para a nossa vida é uma atividade de fé, atividade de firmeza em Cristo, atividade de meditação na palavra, atividade de bom testemunho, uma atividade de ser igreja firme na promessa de fazer a obra de Cristo. E a proposta é aquela que tem a ver com aquela igreja onde o irmão ou a irmã quer chegar e dizer assim: que igreja maravilhosa, igreja emocional, igreja que louva, igreja que prega a palavra, igreja que tem comunhão, igreja que há uma agradabilidade no convívio. Que igreja maravilhosa! Igreja maravilhosa constituída de pessoas. Então, seguem focados na proposta do viver cristão aqueles que prosseguem vitoriosos. A gente vê que as circunstâncias estão para levar as pessoas a fracassarem na fé, abraçarem oportunidades ali que são oferecidas de modo até leviano. Há uma frouxidão moral no mundo inteiro, uma falta de compromisso com valores. E a igreja, como ela quer ser igreja vitoriosa, ela não vive esse foco. Ela está naquele outro foco, que é a vida em Cristo, a convivência entre os irmãos, os valores espirituais, os valores morais. E isso faz uma grande diferença no mundo inteiro. Ainda há pouco no conselho fazia menção sobre a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, que ela se apresentou perante a população não cristã de tal modo que as pessoas não cristãs se sentiam sacudidas pelo modo de ser daquela igreja. E aquela igreja caía na simpatia das pessoas. E essas pessoas iam querer saber por que a igreja era daquele modo. E aí surgiam conversões, a igreja que era de todos 110 pessoas, de repente saltou para mais de 3.000. Então, irmãos, os cristãos que seguem vitoriosos, eles seguem focados na proposta do viver cristão. Porque essa proposta do viver cristão, que traz consigo também, de que a nossa região derradeira onde viveremos não é aqui. Depois daqui é na outra esfera, na eternidade. Essa é a maior proposta. Alguns que querem aproveitar este mundo de uma forma, mas que não vai passar daí. Mas nós não. Então, irmãos, é bom
bom que se tenha noção de como Deus quer que você, nós vivamos. E assim nós vivermos, assim nós agirmos. Então que Deus abençoe essa igreja ali de baixo, que está no meio de tantas moradias. Uma população maior do que lá de Tijucas. E que essa igreja serve o seu papel como constituída de cristãos que prosseguem vitoriosos. E querem seguir vitoriosos, seguindo bons exemplos de vida. Podem se espelhar nos apóstolos, sim. Podem se espelhar nos profetas, sim. Podem se espelhar em Dorcas, em Miriam e tantas outras mulheres, sim. Mas podem se espelhar em parentes, podem se espelhar em tios, podem se espelhar em pais, em mães, em filhos, em pastores, presbíteros, diáconos. Deus nos envia muita gente que serve como testemunhas para nós seguirmos seus exemplos. E quem segue esses exemplos consegue ir em frente vitoriosos. Mas quantos que abrem mão desses conselhos, desses testemunhos, estão por aí de alguma forma, não tão firmes, não tão dedicados, não tão devotos. Os que são seguem vitoriosos, eles excluem o que embaraça o prosseguir. Há quantas tentações querendo atrapalhar a vida cristã? Tem que se desembaraçar disso. Também segue focado na proposta de viver cristão. Quanto Deus vai para a minha vida? Como deve ser a minha vida para Deus? Nós estamos aqui, os jovens tocando. Marido também, com a sua família, seus filhos, os presbíteros. Focar. De acordo com esse foco. Essa igreja vai crescer, vai ter outro tempo, a igreja vai estar perante a população, a comunidade, naquela igreja presencial, não só dentro do templo, mas também fora, do seu lidar com as pessoas. Há pouco eu falava para os presbíteros sobre uma ocasião na Alemanha, em que havia guerra, muita gente sofrendo, e muitos deles correram para a igreja para orar. Mas teve um pastor que achou por bem tirar a igreja do templo para estar junto das pessoas que estavam sofrendo. E que aquela atitude passou a ser chamada de nova ortodoxia, novo princípio cristão, um procedimento cristão para épocas difíceis. Porque chegou perto das pessoas. Então, irmãos, que essa igreja seja assim, estar junto de muita gente que precisa ouvir a melhor mensagem, a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não vem aqui, mas os irmãos estão se relacionando com alguém por aí, e vão compartilhando, pedindo a Deus a sabedoria, vão colocando o folheto nas suas mãos, distribuindo, enfim, que Deus, portanto, dê condições aos irmãos desta igreja a prosseguirem vitoriosos. E a ponto do Senhor, portanto, recai sobre todos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho, para a gente fazer uma oração de preparação para ser do Senhor. Oh Deus, agora temos a ceia do Senhor. Esta ceia, Deus, que celebrada por Jesus entre os seus, e achou tão primoroso aquele momento, que até achou por bem que prosseguisse. E Ele então recomendou-nos que fizéssemos isso, participando dos elementos da ceia até que Ele volte. E aqui estamos nós nesse prosseguimento, como que levando adiante também a grande esperança da volta de Jesus, quando de novo, para que haja a celebração da ceia. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade. E
e que todos, ó Deus, como servos e servas do Senhor, venham querer participar dessa ceia. Mesmo que no momento da ceia, como diz a tua palavra, que o Senhor Jesus, tomando o pão e dando graças, partiu e disse: tomai e comei em memória de mim até que eu venha. Também depois distribuiu o cálice, dizendo: este cálice é o símbolo da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quantas vezes, ó Deus, há a lembrança de que falta o preparo para a participação da ceia do Senhor. Quem sabe lembrando do fracasso espiritual, do pecado. Mas, ó Deus, como Jesus levou sobre si os nossos pecados passados, presentes e futuros, que nós confessemos esses pecados, até o fizemos no início do culto, que nos sintamos, portanto, perdoados. E aí participemos da ceia não como derrotados pelo pecado, mas como vitoriosos em Cristo que perdoa-nos os pecados. E assim participemos da ceia do Senhor de modo muito vitorioso. Nós oramos buscando esta bênção e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos receber o pão e aguardar, e depois, de modo semelhante também, o cálice. O presidente vai subir, por favor. Privilégio de participar da ceia do Senhor, e um dia Jesus fez isso e recomendou que passamos também isso. Nós estamos encaixados com o que Jesus recomendou. Tomemos um pão, lembrando de que assim como o pão surge do trigo, que foi triturado para poder tomar aquele trigo próprio para o pão, Jesus também foi triturado com o sofrimento e pagou o preço com que ele pôde dizer que é o pão da vida, o que, perdoando os nossos pecados, nos alimenta com essa esperança. Tomamos e comamos em memória do Senhor Jesus.
especial, Jesus tomou o cálice e disse: tomai o dedo de todos, vamos servir o cálice. Maravilha, você está vivo, viva, e eu também. Estamos vivos porque o sangue está circulando nas nossas artérias e veias. O sangue de Cristo nos faz viver espiritualmente. Do contrário, quem não tem o efeito do sangue de Cristo em suas vidas, ainda estão mortos espiritualmente. Graças a Deus que temos também essa vida em Cristo. Tomemos este caso lembrando da vida que Cristo nos oferece com o seu perdão. Façamos isso em memória do Senhor Jesus. Vamos entoar o hino 2:30. Cruz de cruz, se ergueu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Cantemos. Belo dia
temos o presbítero Daniel, que faz aniversário hoje. Eu acredito que o dia de hoje esteve até mais claro, com um sorriso de alegria pela vida do Daniel. Daniel, que tem o nome bíblico, e que nós louvamos a Deus pela forma como também se vê integrado à causa do Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja pudesse dar uma salva de palmas de alegria pelo aniversário do Daniel. Vamos então orar a Deus. Oh Deus, obrigado pela vida do presbítero Daniel e de seus familiares. Damos-te graças a Deus pelos caminhos decorridos ao lado de tanta gente, colocaste ao lado dele, para ajudá-lo desde a pequenina idade até os dias de hoje. Damos-te graças por ele estar te servindo, porque ele tem servido continuamente. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade da igreja de celebrar a alegria do teu servo por mais um ano de vida. Concede a ele o necessário para tantos outros anos de vida feliz e de vitórias. Também te oramos, oh Deus, em favor de todas as famílias aqui presentes e aquelas que não puderam comparecer, que recebam o que necessitarem durante essa nova semana para desfrutar de muitas vitórias. Nós oramos agradecidos pelo culto dessa noite. Que tu apliques a mensagem ao nosso coração, para que saiamos daqui não terminando o culto, porque a mensagem do Senhor continue conosco durante toda essa nova semana, e que continuemos como cristãos que seguimos vitoriosos. Oh Deus, abençoa-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, amados, que a graça de Deus, o nosso eterno Pai, a paz preciosa de Jesus Cristo, Deus Filho, e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus na paz da terra, não só hoje, mas com todo sempre. Amém e amém.